Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Estamos iniciando mais uma semana contando com a graça de Deus. Deus que sempre vem em auxílio das nossas necessidades. Deus que sempre vem em nosso socorro, porque Deus ele é assim. Ele não nos dá um peso maior do que podemos carregar, mas diante de cada cruz que nós carregamos, nós temos a graça de enxergarmos a manifestação de Deus, um Deus que cuida de cada um de nós. Que nesta semana nós possamos nos sentir assim, cuidados, acalentados pelo nosso Deus. Um Deus ao qual, nesta semana, também nós daremos início, à Quaresma, que é este tempo. É um tempo de nos sentirmos cuidados por Deus, porque é o tempo que Deus nos dá para buscarmos a nossa conversão e a nossa intimidade com Ele. O Evangelho deste dia se encontra em Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quero iniciar a partilha deste evangelho do final para o começo. Quantas vezes também nós nos deparamos com as realidades da nossa vida e também nós muitas vezes achamos que é impossível. Não apenas impossível ser salvo, impossível ser santo, mas tantas outras coisas e situações que nós nos deparamos e nós dissemos: é impossível. Mas para Deus nada é impossível, porque o que Deus mais quer? Nossa salvação, nossa santidade, nosso coração, o nosso bem. Por isso iniciei dizendo isso deste Deus que cuida de nós, porque Deus cuida. E para Ele nada é impossível, desde que haja a nossa parte, desde que haja o nosso esforço, desde que nós abandonemos as nossas riquezas, para então nos aproximar da verdadeira riqueza que é Cristo. Veja que este jovem rico, ele não conseguiu, não foi capaz de deixar as suas riquezas. E nós? Será que nós temos sido capazes de abandonar as nossas riquezas? E aqui eu não digo, das riquezas, dos bens, dos apegos materiais. Existem esses. Mas muito maiores são aqueles apegos espirituais que às vezes trazemos, aqueles apegos do entendimento, da ideia, do pensamento, coisas que nós não abrimos mão. Apego até mesmo aquilo que nós achamos de nós mesmos e não abrimos mão para nos conhecermos, e conhecendo mais a nós, conhecemos mais a Deus, e conhecendo mais a Deus, conhecemos mais a nós. E então inicia este processo de conversão. Irmãos, para Deus nada é impossível, mas Ele quer contar conosco. Que nós possamos, diante desta palavra hoje,
pedir que o Espírito Santo nos dê clareza. Quais são as riquezas que hoje nós precisamos abandonar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.